Sermão do Monte, capítulo 28, parte 4, final. Negando-se e seguindo a Cristo. Ainda assim, tal pessoa será feliz, porquanto encontra-se em comunhão com Deus. Não teria sido essa a experiência dos santos através de todos os séculos? Portanto, a causa final de qualquer miséria ou ausência de alegria é a separação de Deus. E a única causa dessa separação entre nós e Deus é o nosso próprio eu. Sempre que nos sentirmos infelizes, isso significará que, de alguma forma ou de outra, estaremos olhando para nós mesmos e pensando somente em nós mesmos, ao invés de desfrutarmos de companheirismo com Deus. De conformidade com as Escrituras Sagradas, o homem estava destinado a viver inteiramente para a glória de Deus. Cumpria-lhe amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas energias. Considerados em todos os seus aspectos, o homem estava destinado a viver de modo a que sua vida redundasse na glória do Senhor. Por conseguinte, constitui pecado qualquer desejo de glorificar-se a si mesmo e de salvaguardar os interesses do próprio eu. Porque, quando assim agimos, estamos olhando para nós mesmos, ao invés de olharmos para Deus e buscarmos a sua honra e glória. Ora, é precisamente essa atitude humana que Deus condenou. Essa é a atitude que ficou sujeita à maldição divina, à ira de Deus. E, conforme compreendo o ensino escriturístico, eventualmente a santidade aponta para esse fator, para nosso livramento dessa vida egocêntrica. Em outras palavras, a santidade não deveria ser concebida primariamente em termos de ações, mas antes em termos de nossa atitude para conosco. Essencialmente, não está em pauta o fato que eu não estou praticando determinadas coisas e estou tentando fazer outras. Existem pessoas que nunca praticam certas coisas, mas ainda assim são reputadas pecaminosas, porquanto vivem tomadas de orgulho próprio. Assim sendo, devemos considerar essa questão em termos do próprio eu, em termos de nosso relacionamento para com nós próprios. E uma vez mais, devemos perceber que a essência da santidade consiste em que sejamos capazes de asseverar, como o fez George Miller, que morremos completamente para esse eu que tanta devastação tem causado em nossas vidas e em nossa experiência diária. Por fim, vamos subir até o nível mais elevado em nossas considerações, a fim de refletirmos sobre esse problema do próprio eu à luz da pessoa de Jesus Cristo. Por qual razão o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo? Em última análise, ele veio a fim de libertar a humanidade desse seu egoísmo. Em Cristo, encontramos uma vida destituída de egoísmo no modo mais perfeito. Consideremos como ele desceu da glória celestial até o estábulo de Belém. Por qual motivo ele veio assim? Para essa indagação, só há uma resposta possível: é que Cristo não considerava a sua própria pessoa. Isso forma a própria essência da declaração de Paulo em Filipenses 2. Ele é eternamente o Filho de Deus, sendo ele igual a Deus desde a eternidade passada. No entanto, ele não levou isso em conta, não julgou que deveria aferrar-se ao direito que tinha de manifestar a sua glória. Pelo contrário, humilhou-se e negou-se a si mesmo. Jamais teria havido encarnação, não fora o fato que o Filho de Deus pôs de lado, por assim dizer, o próprio eu. Mas consideremos igualmente a sua vida destituída de egoísmo nesta terra. Jesus sempre insistiu que as palavras que proferia não as dizia de si mesmo, e
que as ações, conforme ele mesmo disse, o Pai me confiou para que eu as realizasse, como está em João capítulo 5, verso 36. É dessa maneira que compreendo o ensinamento paulino acerca da humilhação de Jesus na cruz. Está em foco o fato que, tendo vindo a este mundo na semelhança de homem, deliberadamente Jesus se fez dependente do Pai e não considerou a si mesmo de forma alguma. Disse Jesus: Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como está em Hebreus capítulo 10, verso 7. E assim ele deixou-se ficar inteiramente dependente do Pai em todas as coisas, tanto no tocante às palavras que dizia, como no tocante a tudo quanto fazia. O próprio Filho de Deus humilhou-se até esse extremo. Ele não viveu para si mesmo e nem por si mesmo, em qualquer sentido. E o argumento utilizado pelo apóstolo foi o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como está em Filipenses capítulo 2, verso 5. Naturalmente, podemos perceber essa atitude acima de tudo, na morte de Cristo na cruz. Jesus era inocente e sem culpa, porquanto jamais pecou ou fez qualquer malefício contra quem quer que fosse, e, no entanto, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, como está em 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Eis aí, a cruz de Cristo é a suprema ilustração, e o argumento do Novo Testamento é este: se confiarmos no Senhor Jesus Cristo e cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, isso significa que nosso mais profundo desejo deveria ser morrermos para o próprio eu. Esse foi o propósito final de sua morte. Não meramente que fôssemos perdoados ou que pudéssemos ser salvos do inferno. Antes, foi que pudesse ser criado um novo povo, como também uma nova humanidade, uma nova criação, que um novo reino fosse estabelecido composto de pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, como está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele é o nosso modelo, conforme diz Paulo em Efésios. Deus nos formou, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, como está em Efésios 2, verso 10. Agora, pois, estamos sendo conformados à imagem de seu Filho, como está em Romanos capítulo 8, verso 29. Essa é a linguagem das Escrituras. Assim sendo, podemos afirmar que a razão da morte de Cristo na cruz era que você e eu pudéssemos ser salvos e desvinculados dessa vida do próprio eu. E ele morreu por todos, diz novamente o apóstolo em 2 Coríntios 5. Nós cremos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. E conforme o ensino de Paulo, qual foi a razão disso? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como está em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Isso espelha a vida para a qual fomos chamados. Não fomos chamados para uma vida caracterizada pela autodefesa e pela autossensibilidade, e sim para uma vida em que, mesmo quando insultados, não retaliemos. Mesmo quando recebemos uma bofetada no lado direito do rosto, estejamos prontos para voltar também a outra face. Mesmo quando um homem chega a demandar conosco diante dos tribunais, querendo arrebatar-nos a túnica, estejamos dispostos a entregar-lhe também a capa. Quando alguém nos compelir a caminhar 1 milha, caminhemos 2. E quando alguém vier a pedir alguma coisa de nós, não retruquemos. Isto é meu. Pelo contrário, que digamos:
Se este homem está padecendo alguma necessidade e eu posso ajudá-lo, assim farei. Cumpre-nos dizer: já rompi definitivamente comigo mesmo, morri para mim mesmo e a minha exclusiva preocupação é a glória e a honra de Deus. Essa é a modalidade de vida para a qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morreu com o intuito que você e eu pudéssemos viver dessa maneira. Graças a Deus, o Evangelho prossegue a fim de dizer que Cristo ressuscitou e enviou para a sua igreja, isto é, para cada um daqueles que nele confiam, o Espírito Santo, com todo o seu poder renovador e transmissor de energias. Se estivermos tentando viver essa qualidade de vida, contando apenas com nossas próprias forças, então estamos condenados ao mais completo fracasso, e isso antes mesmo de começarmos. Entretanto, munidos da bendita promessa e do oferecimento do Espírito de Deus para que ele venha habitar e operar em nós, então a nossa esperança torna-se firme e inabalável. Deus tornou possível para todos nós aquela modalidade de vida. Se George Miller pôde morrer para George Miller, por qual motivo cada um de nós, que é crente no Senhor, também não poderia morrer para esse nosso eu, que é tão pecaminoso, que nos impele a tantas misérias, desgraças e infelicidades? Pois essa vida de acordo com os impulsos do próprio eu é uma aberta negação da bendita operação do Filho de Deus, realizada na cruz do Calvário.